Aposto que você não saberia me dizer o que aconteceria se a gente transportasse um rinoceronte, um urso pardo e um hipopótamo direto no meio dos dinossauros da pré-história. Quanto desses caras você acha que sobreviveriam e quantos virariam comida? Será que um dinossauro realmente venceria? Ou será que os dinossauros não são tão poderosos quanto os filmes mostram nas telas de cinema? Claramente a comparação precisa ser justa e vamos comparar cada animal contra um dinossauro que pudessem ser do seu ranking. Assim como fazem no MMA, peso pesado luta contra peso pesado e peso leve luta contra peso leve. Assim, deixamos as coisas mais justas, se é que há algum tipo de justiça nessa comparação. Prepara o seu café porque, ladies and gentlemen, vai começar o UFC Jurássico. O primeiro da lista, o rinoceronte, grandalhão, com uma pele parecida com uma armadura, chifre enorme na cabeça e uma velocidade surpreendente de quase 50 km por hora. Não à toa que o rino é um dos maiores animais terrestres que ainda sobrevive nos dias de hoje. Ele é basicamente um tanque de guerra do reino animal. Só que, colocando ele numa arena contra um dinossauro, os problemas começam a aparecer rapidinho. Primeiro, a visão do rinoceronte é péssima. Ele mal consegue distinguir objetos à distância. E mesmo compensando com o faro e a audição sendo bem afiados, isso não ajuda muito contra um predador que sabe realmente emboscar uma presa. Segundo problema, talvez mais cruel, a inteligência não é o forte do rino. Só que tá, calma lá. Os dinossauros também não eram um prêmio Nobel de inteligência. Então, na prática, isso é meio que da zebra, ia dar empate pros dois lados. O rino ia ter uma dificuldade de avaliar a ameaça. Isso é a receita certa pra se meter numa enrascada. E é aí que entra o terceiro ponto. O mais desanimador de todos, o tamanho. Sim, o rinoceronte é um dos maiores animais vivos hoje. Mas se você colocar ele ao lado de um Triceratops, ele vira basicamente uma versão requentada e inferior do próprio Triceratops. Uma chifrada na cara de um dinossauro carnívoro grande até pode causar um estrago daqueles, capaz até de incapacitar o predador. Mas se o ataque errar o alvo, ou for devagar demais, o rino perde. E a pele grossa dele, por mais resistente que pareça, não seguraria a força de uma mordida de um predador desse porte. Por isso, o rinoceronte até fica no time que sobreviveria. Não viraria comida, porque o tamanho e a velocidade dele dão uma sobrevida. Mas na prática, é só uma versão pior de um bicho que já existia naquela época. Se ele tivesse instinto de manada, tipo um elefante, talvez a gente revisasse isso. Mas tá excelente, só dele não virar uma comida, praticamente já tá de bom tamanho. O segundo concorrente aqui seria o urso pardo. E aqui a coisa muda um pouco de figura. O urso pardo é, sem exagero, um dos predadores mais temidos da América do Norte, e até do mundo. Machos adultos chegam a pesar até 270 quilos, e quando ficam de pé nas patas traseiras, ultrapassam 2,5 metros de altura. As garras são mais compridas e afiadas do que as de um leão ou de um urso polar. E o mais impressionante, esse urso come de tudo. Peixes, animais pequenos, alce, viado, frutinha, planta, e até você se aparecer na frente dele. Essa versatilidade é praticamente um super poder evolutivo. Hoje em dia, um urso não tem praticamente nenhum predador natural, além de ser outro urso ou ainda maior. E nós humanos, às vezes, quando a gente caça eles. Mas, transportado para uma floresta cheia de dinossauros, vai mudar um pouco o cenário. Colocando lado a lado, crânio a crânio de um urso e o crânio de um dinossauro predador de porte grande, dá para sentir o arrepio só de imaginar esse confronto. Então, para sobreviver, o urso não poderia contar só com a força bruta. Ele precisa também usar sua velocidade e adaptabilidade, e aqui ele vai se sair bem. O urso corre mais de 50 km por hora, mais rápido que boa parte dos grandes dinossauros carnívoros. Só que se ele for pego, vai virar lanchinho fácil. A boa notícia é que ursos jovens sabem subir em árvores, então é uma fuga de rota praticamente fácil e impossível para um dinossauro. Então, somando a escalada do urso a uma dieta que aceita praticamente qualquer coisa, então garantindo que ele encontre comida em qualquer floresta da época, seja uma fruta ou até um pequeno animal, o seu tamanho é intimidador o suficiente para encarar qualquer outro dinossauro de porte parecido. Claro, ele nunca iria de frente com um T-Rex adulto, mas dá pra dizer que o urso teria uma chance real. Ele também sobreviveria e tá junto com o rino nessa lista. Claro, talvez até um pouco à frente, porque ele daria dor de cabeça para qualquer dinossauro que batesse de frente com ele e fosse do mesmo porte. E o terceiro concorrente é o canguru. Esse é um queridinho da Austrália. Você já deve ter visto algum vídeo daqueles cangurus bolados e musculosos que vão pra cima mesmo e fazem até trocação de soco com humanos. Então, não se deixe enganar por ele não ser um colosso no tamanho, porque ele pode compensar com muita garra. Como um herbívoro pastador, o canguru ocupa na Austrália um papel parecido com os dos cervos na América do Norte. Mas com uma diferença de um pulo, literalmente um pulo, em vez de correr como o quadrúpede, ele saltita, o que garante deslocamento mais eficiente em termos de energia e velocidade que passam 60 km por hora. Fora isso, tem outra característica marcante, o bolso, onde ele carrega e alimenta e protege o filhote enquanto se movimenta.
Só que essa engenhoca toda foi desenhada para esse ambiente específico, as planícies abertas da Austrália, um continente historicamente pobre em predadores grandes. E é exatamente aí que mora o grande problema. Contra um dingo, que é tipo uma raposa da Austrália, o canguru se vira bem, mas e contra um predador da época dos dinossauros? A coisa desanda muito rápido. O canguru simplesmente nunca precisou evoluir o bastante para lidar com uma predação pesada e nem com uma competição direta por recursos. Duas coisas que definiam todo o dia a dia da pré-história naquele período. O canguru conseguiria e poderia viver muito bem com dinossauros herbívoros, aqueles pescoçudos, tranquilamente, e seria como se nada tivesse mudado no seu habitat natural. Mas assim que ele visse um dinossauro carnívoro, a coisa não seria muito boa para ele. E aquele bolso tão especial viraria meio que uma promoção leve 2, pague 1 pro primeiro predador que passar por perto. Por isso o canguru não ficaria com a mesma seção do rino e do urso, porque ele sozinho não conseguiria nem se defender. Sinto muito, sei que muita gente ama esse bichinho, mas ele não sobreviveria nem no primeiro dia. No máximo ele conseguiria fugir bastante até que fosse devorado. Pra ter uma comparação, seria como se ele fosse um ser humano sozinho vivendo em um apocalipse zumbi, onde todos os outros estariam famintos pra devorá-lo. Antes da gente continuar, já toca um dedo nesse like aí, vai, se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo saindo do forno. E me conta nos comentários, você ficou chateado que o canguru não sobreviveria na pré-história? Se você ficou, o quarto concorrente vai te animar, porque é o hipopótamo. Se você já viu um hipopótamo em um zoológico, sabe que ele tem um corpo em formato de barril, uma cabeça enorme, pernas um pouco curtas, porém muito grossas. Dá pra reconhecer um hipopótamo a quilômetros de distância. E olha, o tamanho impressiona. Um adulto pode chegar até 1.800 quilos. Mesmo assim, apesar de todo esse volume, o hipopótamo é surpreendentemente ágil, tanto na terra quanto na água, o que já coloca num patamar totalmente diferente da maioria dos animais grandes. Ele leva um estilo de vida semi-aquático, passa o dia mergulhado em água doce e à noite, usando sua visão noturna afiadíssima, sai pra pastar na selva sem se preocupar tanto com predadores. E não podemos esquecer do seu temperamento. Por trás daquela cara de titio gordinho e simpático, existe um bicho extremamente territorial. E se você invadir o espaço dele, vai descobrir na prática o motivo dele ser considerado um dos animais mais perigosos da África. E aí, como será que esse marombado se sairia contra os dinossauros? Bom, primeiro, precisamos repetir aquele padrão triste que já vimos em outros animais grandes. Mesmo pesando quase 2 toneladas, o hipopótamo ainda é pequeno perto do tamanho médio dos dinossauros predadores. Hoje, os predadores naturais do hipopótamo são os leões. E olha que os leões já são gigantes para os padrões atuais. Só que, perto de um dinossauro carnívoro grande, o leão vai virar quase um gatinho. Além disso, hoje o hipopótamo praticamente ignora crocodilo, porque crocodilo moderno é pequeno demais para representar uma ameaça real. O problema é que os crocodilos daquela época eram outra história, completamente diferente. Eram monstros aquáticos gigantescos que dividiriam o mesmo habitat que o hipopótamo precisaria usar para sobreviver naquela época. Isso representaria a maior ameaça, principalmente para os filhotes e hipopótamos mais jovens, que ainda não atingiram aquele tamanho adulto. Só que é aqui que tá um pouco da virada de mesa. Um grupo de hipopótamos adultos, unidos, provavelmente conseguiria enfrentar até esses crocodilos gigantes. E mais, é bem provável que conseguissem afastar boa parte dos grandes predadores terrestres também, já que passam a maior parte do tempo na água. E se um T-Rex tentasse atacar o hipopótamo dentro da água, tem uma chance real do hipopótamo simplesmente vencer. Um pouco de loucura? Eu acho que não. Esse foi até um pouco difícil de classificar, porque o hipopótamo ocupa um lugar realmente único no reino animal. Se ele conseguir afastar crocodilos gigantes, o que não seria uma tarefa fácil e nem segura, eu acredito que ele teria chance real de sobreviver. Por isso o hipopótamo fica junto do urso e do rino como mais um dos sobreviventes na pré-história. Deixa nos comentários se você concorda, porque esse foi genuinamente difícil de decidir. Porque na prática, o destino do hipopótamo depende inteiramente de conseguir criar os seus filhotes. Porque depois na fase adulta, eles vão conseguir se defender juntos, sem que virem almoço de crocodilo gigante. E o quinto concorrente seria o chimpanzé. Se você acha que o tamanho é documento, no UFC Jurássico o chimpanzé veio para provar o contrário. Ele é o cérebro da nossa lista. Porque apesar de ser muito menor do que um dinossauro, um chimpanzé adulto tem a força de 5 homens e uma agilidade que faz qualquer atleta olímpico parecer travado. Mas o verdadeiro trunfo não está realmente nos músculos nem na força do chimpanzé, e sim aqui em cima. Diferente do rino, o chimpanzé entende o conceito de ferramentas e emboscadas. Então você imagina um grupo de chimpanzés vivendo nas copas das árvores, onde a maioria dos grandes predadores não alcança. Eles poderiam usar pedras e galhos pesados para afastar pequenos predadores ou até saquear ninhos de dinossauros à noite. O real problema, o chimpanzé é um animal social e emocional. Então no ambiente hostil da pré-história, qualquer erro de cálculo ou o encontro com um Deinonychus, que é um velociraptor, que também era inteligente e caçava em bando, poderia ser fatal. Porém, pela capacidade de adaptação e por dominar o terceiro andar das florestas, o chimpanzé entra no time dos sobreviventes. Mesmo ele não indo para combates contra os velociraptors,
dinossauros. Ele se defenderia pela inteligência e por conseguir viver muito tempo sem precisar colocar os pés no chão. Ele conseguiria beber a água da chuva pela seiva das árvores e comendo os frutos que as árvores dão. Ele claramente não ia lutar boxe com os dinossauros. Ele simplesmente ia garantir que o dinossauro nunca conseguisse te alcançar. O sexto concorrente, o elefante africano. Bom, agora o bicho pegou. Se o rino é um tanque, o elefante é um peso pesado real, com 6 toneladas e marfim, que pode atravessar placas de aço. O elefante é o único animal dessa nossa lista que ele não precisaria de uma estratégia para conseguir sobreviver. Ele impõe respeito pelo tamanho. Lembra que eu disse que o rino era uma versão piorada de um triceratops? Com o elefante, o jogo vira um pouco. Ele tem algo que nenhum dinossauro herbívoro tinha: a tromba. É um membro multifuncional que serve para derrubar árvores, arremessar predadores longe e se comunicar a quilômetros de distância. Em um confronto direto, um elefante macho em estado de Must, aquele período de fúria hormonal, seria um pesadelo até para um Allosaurus. A inteligência social dos elefantes permitiria que eles formassem barreiras defensivas e imbatíveis para proteger também os seus filhotes. Na pré-história, o elefante não seria apenas um sobrevivente como os demais, seria um rei dentro do seu habitat. Ele provavelmente seria um dos poucos animais modernos que os grandes carnívoros pensariam 2 vezes antes de tentar a sorte. É sobrevivente e com medalha de ouro para os elefantes. E não poderia deixar de fora também o que também muita gente é fã, que é o Batman. Bom, brincadeira. Não o Batman em si, mas o morcego. O morcego carrega um título que nenhum outro mamífero tem. Ele é o único mamífero que evoluiu a capacidade de voar de verdade. Em vez de brigar de frente com as aves pelo espaço do céu, ele encontrou uma solução genial. Ele caça durante a noite, usando ecolocalização, uma espécie de radar natural, em vez da visão para encontrar a sua presa. E só para deixar claro, aqui estamos falando de morcegos caçadores de insetos, porque cá entre nós, quem não gosta de um bom exterminador de mosquito? Mas antes de continuar, deixa eu te contar uma coisa que eu descobri pesquisando durante esse vídeo, que me deixou até de cabelo em pé. Existe um tipo de morcego chamado raposa voadora. Meio estranho o nome, mas sim, são tipo raposas e a envergadura de uma raposa voadora chega a quase 2 metros, de ponta a ponta. Cara, se um bicho desse aparecesse no meu quintal, eu juro, eu desmaiava na hora. E voltando pro UFC, se a gente jogasse os morcegos de volta na época dos dinossauros, pra disputar o espaço com aves primitivas e os répteis voadores que tinham naquele tempo, a resposta é absolutamente linda. Eles talvez nem precisassem competir com ninguém. Como caçam à noite, enquanto praticamente tudo que voava na época era diurno, os morcegos simplesmente driblariam qualquer outro confronto direto. Some isso ao fato que os morcegos já superariam as próprias aves modernas desse mesmo papel hoje em dia. Fica fácil imaginar que eles também saíram na frente das aves e dos répteis voadores pequenos que existiam naquela época. De qualquer forma, o verdadeiro superpoder do morcego, o radar natural que ele usa para caçar, seria uma arma devastadoramente eficiente naquele período, que provavelmente tinha uma quantidade absurda de insetos voando por aí. Mosquito, mariposa, garfanhoto, tudo prato cheio pro cardápio do morcego. Ele teria uma festa e por isso, sem hesitar, o morcego também sobreviveria na pré-história. Ele ocupa um espaço tão específico e tão bem sucedido no ecossistema que sobreviveria e se multiplicaria sem sombra de dúvidas se fosse transportado com facilidade para a época dos dinossauros, com a mesma estratégia que praticamente ele já usa hoje, porque ele domina a noite. Claro que a ideia desse vídeo foi baseada em dados e comparada com cada animal com a sua realidade própria de hoje. Cada um desses animais tem sua especialidade e poderiam ser extremamente vitoriosos na pré-história. Claro, não falando do canguru. E a depender onde eles ficariam e se multiplicariam também. Se curtiu esse vídeo, posso trazer mais comparações, mais brincadeiras de UFC Jurássico. Basta comentar aqui parte 2 que eu trago pra vocês. Forte abraço!